Vamos ler o texto, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma já perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, eu quero te pedir graça, e mais, eu quero te pedir que a minha vida seja como um canal limpo, um duto, uma artéria limpa, para que eu possa jorrar, através das palavras, aquilo que o Espírito precisa, quer e vai comunicar pela manhã. Nesse enorme auditório tem gente vivendo momentos os mais distintos. E eu quero te pedir que tu faças o milagre de adequar esta palavra a cada pessoa. Só tu podes fazer isso. Em o nome de Jesus. Amém. A maioria de nós vai passar pela vida, a maioria, sem grandes tragédias, sem grandes dramas. Os grandes problemas, para a maioria, serão uma ou outra exceção na vida. A grande maioria que está aqui vai continuar reclamando das contas do supermercado, mês a mês, que a inflação está alta. Vai continuar comentando o clima com o vizinho no elevador. Vai sentar em frente à televisão num dia de muito trabalho e vai assistir o Jornal Nacional com um prato no colo. Vai frequentar alguma igreja. Vez ou outra vai a um cinema. Vai lamentar em algum ponto da vida a morte prematura de um amigo. Vai ter dor de cabeça, aqui e acolá, uns com mais frequência, outros com menos. Pequenos problemas de saúde. Talvez vá para uma praia num feriado prolongado ou nas férias. Vai falar do governo e criticar. Vai ter a oportunidade de ver um ou dois filhos se casarem e, com muita sorte, vai ver o neto casar, ou a neta. Muita sorte. E vai morrer. E eu espero que você morra, como a Bíblia diz, farto ou farta de dias. Grande maioria que estamos aqui nunca vai ser capa da revista Veja. Nunca. Esquece. A grande maioria aqui vai andar pela rua no centro da cidade de São Paulo e ninguém vai pedir o seu autógrafo. Você nunca vai receber um telefonema
da presidenta ou do presidente. E no dia em que você morrer, porque todos vão morrer, porque a Bíblia diz que todos seguiremos o caminho dos mortais, em 30 ou 40 anos, ninguém mais vai pronunciar sequer o seu nome. E eu diria que talvez esse seja o meu maior problema como pastor. Que fico a me perguntar, domingo após domingo, se o meu papel é ajudar você a resolver esses problemitos e problemitas do dia a dia. Será que a minha tarefa como pastor é ajudar você a apagar as labaredas que você acende e que depois não tem condições de apagar? Será que é meu papel como pastor ser babá, ama seca, de gente que não tem maturidade mínima, embora confesse o nome de Jesus, de fazer o enfrentamento da vida? E aí eu pergunto para você, se a nossa vida, se a sua vida, vai se contentar em ser, como diz um nihilista famoso, se você quer se contentar em ser um cadáver adiado, ou se você quer se contentar em ser besta que procria, uma besta, um animal que procria, é isso que você quer ser? A minha pergunta é, você quer tocar a sua vida, os anos que você tem pela frente? Que eu não sei quais são e nem você sabe quantos você tem pela frente. Nessa roda viva de trabalhar, pagar contas, discutir com a mulher, brigar com o marido, levar menino para colégio, comentar que o verão está muito quente e que o inverno vai ser seco, e que vai faltar água, e que eu estou com enxaqueca, e que eu não aguento mais viver. Será que é isso que você quer para a sua vida? Porque para muitos, o que é a vida? Para a maioria das pessoas que você e eu temos contato, o que é a vida? Para a maioria das pessoas, o que é a vida é o seguinte: eu vou aguentar o máximo que eu puder para tocar adiante. Tocar à frente, vamos para frente. Agora, esse tocar adiante, ir à frente, inclui tédio, inclui, me perdoe a expressão baixa, viver de saco cheio. Será que é isso mesmo, viver? Correr atrás do, entre aspas, indispensável? Esperar o fim de semana e educar os nossos filhos para repetirem isso na vida deles? Porque, presta atenção, o seu estilo de vida ficará impregnado nos seus filhos, nos seus irmãos mais jovens, na sua família, nas pessoas que têm contato com você. No filme O Coração Valente, que é um filme muito famoso, representado pelo Mel Gibson, que luta lá pela questão da Escócia e da Inglaterra, tem um determinado momento do filme que o Mel Gibson está sob tortura, e o torturador olha para ele e diz assim: você vai morrer. E ele, num lance de coragem, diz uma coisa muito interessante de volta: morrer vamos todos, o que importa é como vamos morrer. O projeto de Deus, para você, para mim, não pode ser um projeto de Deus, não pode ser meramente existir.
A vida cristã não pode ser simplesmente repetirmos o ciclo animal, biológico, de nascer, procriar, se entediar e morrer. A mensagem do Evangelho visa nos tirar do lugar comum, nos tirar daquilo que o Chico Buarque, quando fez a sua música Roda Viva, nos tirar desse roda mundo, roda peão, roda tudo, e a vida da gente roda num instante, nas voltas do coração. E aí ele tem um verso da música que é doloridíssimo, quando ele diz: é na volta do barco que a gente sabe o quanto deixou de cumprir. Depois de nos dizer o caminho da felicidade e dizer bem-aventurados, bem-aventurados repetidas vezes por diferentes motivos, Jesus diz que nós podemos sair de uma vida corriqueira e banal, e que o caminho da felicidade é a gente não cair nessa vala comum, nesse sugadouro, nesse ralo, nesse esgoto que suga vidas de um monte de gente que está bestificado, que está entorpecido, que está anestesiado, está narcotizado para a vida, e que não tem coragem de enfrentar a vida, e se inebria, se embriaga, não só com álcool, com outras formas sutis de embriaguez, como a busca da fama, como o materialismo, como o consumismo, como a própria acomodação de deixar a vida me levar, a vida me levar e a vida me levar. Que são formas, muitas vezes não corajosas, do suicídio. Pessoas que vão cometendo suicídio à prestação, vão se autodestruindo, e se autodestroem na pior forma de autodestruição, que é a da acomodação. Aí Jesus nos diz algumas coisas interessantes aqui no texto. Felizes. E são felizes por quê? Deixa eu tentar destrinchar esse versículo, esses dois versículos que li para vocês hoje. Serão vocês felizes quando vocês abraçarem uma causa. Quando ele diz assim: são felizes aqueles que por minha causa. E é interessante que ele diz aqui, em outras palavras, que a causa dele se confunde com todas as causas que envolvem nobreza, dignidade. Se você abraçar qualquer causa que seja nobre, que busque justiça, que seja louvável, que você saia da acomodação e você abrace uma causa, qualquer uma que seja, desde que seja nobre, louvável, digna, justa, promova a liberdade, inclua pessoas, qualquer causa que tenha esses valores, essa causa será de Cristo. Porque a causa da justiça é sempre a causa dele. Todos os que lutam pela justiça lutam por ele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores, todos os que abraçam a causa da paz, são chamados filhos de Deus. A minha pergunta é: qual é a causa que move você? Porque vejam, a vida cristã tem diferentes conversões. Essa ideia de que existe uma conversão chapada, eu me converti,
Calma. Espera aí. Quando você me diz, eu me converti, eu quero saber que tipo de conversão você teve. Não, a minha conversão a Jesus. Antes. O que é que significa converter-se a Jesus? Tem diferentes tipos de conversão. Existe uma conversão que é de mente. É legítima, é verdadeira. Eu pensava assim, me deparei com a mensagem do Evangelho e agora penso diferente. Uma conversão de mente. Existe um outro tipo de conversão. Conversão de valores. Eu tinha esses valores na minha vida, encontrei-me com o Evangelho e os meus valores são outros. Vejam que essa conversão é mais nobre do que a conversão de mente, porque agora envolve valores. Mas tem uma terceira conversão, a conversão de atitudes. Eu tinha atitudes inconsequentes. Eu era uma pessoa inconsequente naquilo que eu fazia. Eu não levava em conta o próximo. Eu não levava em conta a minha mulher. Eu não levava em conta os meus filhos. Eu não levava em conta a minha comunidade. Eu não levava em conta ninguém. Eu fazia o que eu fazia. Mas eu mudei de atitude. Eu acho que ainda é mais nobre do que mudar valores. Porque isso envolve uma outra postura diante da vida. Mas existe uma outra conversão, uma quarta. Uma conversão de propósito. Qual era o propósito da minha vida? Eu não tinha outro propósito na vida senão ganhar dinheiro. Se não ter dinheiro para comprar casa, para poder viajar. Esse era o meu propósito na vida, administrar os meus negócios, os meus interesses, os meus desejos. Mas eu me converti à causa de Cristo. Converter-se à causa de Cristo, na minha opinião, é a mais nobre conversão. Por quê? Porque quando nós nos convertemos à causa de Cristo, nós agora temos um rumo na nossa vida. Eu sei para onde vou. Eu sei por que trabalho. Eu deixo de ser, e aqui está muito embutido o que Max Weber, o sociólogo, considerado o pai da sociologia, dizia que é a ética do espírito capitalista. Eu já não trabalho mais como uma função profissional. Eu trabalho como uma dádiva de Deus. Foi isso que moveu a Europa a se tornar, na época, rica, próspera. Porque as pessoas agora trabalhavam para a glória de Deus e não mais para encher os bolsos. Meu trabalho é dádiva de Deus e eu não estou lá como empregado dessa empresa. Eu estou lá como um missionário, como um embaixador, como um representante de Deus onde eu estou. E eles ainda pagam o meu salário. Convertir-me à causa de Cristo. Para a gente entender melhor esse conceito de converter-se à causa de Cristo, eu me lembro de um poema que Cecília Meirelles escreveu em 1957. É belíssimo, e eu me sinto muito à vontade de citar Cecília Meirelles, não só porque eu sou um fã incondicional da sua poesia, como eu acredito que Cecília Meirelles não estava escrevendo esse poema numa lógica religiosa, mas numa lógica existencial. E quando eu consigo comungar e conjugar pessoas que pensam a vida a partir de valores, e eu coloco isso no Evangelho, para mim isso é lindo demais. O poema de Cecília Meirelles diz assim: como se morre de velhice, ou de acidente ou de doença,
Morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. E é isso que é a chamada do Evangelho. Sair da indiferença que está sugando a sua vida, e os anos estão passando. E um desses dias, creia-me, eu falo por experiência própria, você vai se beliscar, e você vai dizer: eu estou ficando velho, e o que foi que eu fiz da minha vida? Eu ouvi uma frase, quando eu estava no começo do meu ministério, anotei na minha primeira Bíblia, e ela é uma das filosofias de vida que eu guardo no meu peito. A frase diz assim: a grandeza de um homem está determinada pelas causas que defende e pelo preço que está disposto a pagar por elas. Que causa você defende? E qual o preço que você está disposto a pagar por elas? A grandeza de um homem está determinada pelas causas que defende e pelo preço que está disposto a pagar por elas. O que é que faz uma pessoa ser desprezível e uma pessoa ser nobre? Diga para mim, qual é a diferença entre uma pessoa medíocre e uma pessoa louvável? Qual é a diferença? Nós somos todos iguais. Nosso organismo requer mais ou menos a mesma taxa de leucócitos, de hemoglobinas. Se você tiver um pouquinho mais de triglicerídeos no sangue, você corre perigo de infarto. Temos, ou deveríamos todos aqui ter, 32 dentes na boca. Nosso metabolismo funciona todos aqui dentro dos mesmos padrões da medicina mundial. O sistema digestivo do Hitler era igual ao sistema digestivo seu. Madre Teresa teve um pulmão muito parecido com os de vocês que nunca fumaram. Idi Amin era negro, assim como era negro Martin Luther King. O que é que fez um ser diferente do outro? Eu lhes digo, as causas que defenderam. Fernando Pessoa escreveu um livro de prosa, não de poema, de prosa. E no prólogo do livro de prosas dele, ele escreveu 3 parágrafos. E já que eu estou falando de poesia hoje aqui no culto, Fernando Pessoa escreveu assim: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar com o que sou. Viver não é preciso, o que é preciso é criar. Não conto gozar minha vida, nem gozá-la quero, ou penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha a perder como minha. Cara, isso aqui é evangelho.
Isso aqui é evangelho, porque Jesus disse: quem tiver a sua vida por preciosa, vai perdê-la. E aquele que abraçar uma causa, ele ganha vida. Mas o texto diz assim: abrace a causa. E aí o texto diz assim: porque eles vão caluniar, se sintam bem-aventurados quando eles, caluniando e mentindo, falarem mal de vocês. Por que essa vida é feliz? Por que uma vida que alguém que mente e calunia a meu respeito, eu me sinto feliz? Porque eu acho o seguinte, que é possível a gente viver uma vida tal que o baixo, o canalha, o cafajeste, o vil, a única arma que ele tenha contra nós é a injúria. Viva de tal maneira, que Jesus quer dizer o seguinte: viva de tal maneira que se o homem desprezível, se o medíocre quiser se levantar contra você, a única arma que ele tenha seja da calúnia. Olha que vida linda. Por isso é que eu gosto muito da vida de Daniel, o profeta bíblico. Vocês sabem que Israel ficou preso, cativeiro da Babilônia por 70 anos. E o rei da Babilônia promoveu um sistema de lavagem cerebral. Inteligentíssimo, o rei da Babilônia. Foi o que ele fez. Ele matou as pessoas pobres, dizimou, pegou as cabeças pensantes de Israel, a intelectualidade, os estudantes universitários, os professores, e levou esse povo para a Babilônia num programa de reprogramação de mente, uma lavagem cerebral. E entre esses nobres de Israel estava Daniel, o jovem Daniel. E o texto diz que ele se recusou a se contaminar com as iguarias do rei, desde a dieta que colocavam na mesa, até um bloqueio mental que ele fez com todo esse projeto de reprogramação mental. E a Bíblia diz que Daniel sobressaiu na Babilônia. E claro, quando alguém sobressai, sempre levanta-se alguém para atacar. E você sabe qual foi a única coisa que acharam no caráter de Daniel para atacá-lo? Eles quiseram atacar, acabar com Daniel, porque ele sobressaía, ele era diferente. Ele não vivia como os demais. A única coisa que eles encontraram contra Daniel é que ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Bonito, não é não? Não encontramos nada. O que nós encontramos é que esse homem é um homem que ora a Deus 3 vezes ao dia. Jesus disse: se é bem-aventurado se a sua vida puder ser uma vida que o inimigo, o baixo, a pessoa medíocre, no dia que quiser se levantar contra você, o único argumento que ele tenha seja o argumento da injúria, da difamação, da mentira. Viva assim, você vai ser feliz. E aí Jesus diz assim: são felizes os que vivem assim, porque vão receber um galardão no céu. O texto diz: alegrem-se e regozijem-se, porque vocês vão ter uma recompensa no céu. E eu falei semana passada aqui na Bethesda, à noite, no culto da noite. Não sei se vocês sabem que nós agora estamos com um culto da noite diferente do culto da manhã. Eu prego uma mensagem diferente no culto da noite. E domingo à noite passado eu falei sobre isso, que um dos conceitos que eu tenho de temor a Deus, não medo, não tenho medo de Deus, porque eu entendo o amor de Deus, e a Bíblia diz que o amor joga fora todo o medo. Mas temor é diferente. Um dos conceitos que eu tenho de temor de Deus, é essa noção que eu tenho dentro de mim, que um dia eu vou ver a Deus.
Eu não vou virar lama fétida dentro de um cemitério. Eu não vou virar pó num crematório. Não vou virar cinza num crematório. O Ricardo vai ver a Deus. Porque esse corruptível pode se degradar, mas o incorruptível será preservado para Deus. Eu vou ver Deus. E aqui está um conceito de ver a Deus que é muito interessante. Jesus diz assim: abrace a causa, que você receberá uma recompensa no céu. O que significa isso? Que nada do que fazemos passará batido aos olhos de Deus. Um dia nós estaremos cara a cara diante de Deus. E aí eu não fico no imediato, eu oriento minha vida, porque eu abracei essa causa e eu amo essa pessoa, e eu vou encontrá-la. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala de Moisés. Quando está ali falando dos grandes heróis da fé, a Bíblia fala de Moisés. E aí diz assim, que Moisés, quando já era grande, recusou-se ser chamado filho do filho de Faraó, porque ele olhava para Cristo, por amor de Cristo, ele considerou uma desonra as riquezas do Egito e preferiu a vergonha de Deus, porque ele olhava para a recompensa. Qual é a recompensa? Eu acho que a maior recompensa, eu não estou falando aqui de recompensa de ganhar casa no céu, de ganhar carro no céu, de ganhar essas coisas, não é isso. A recompensa é de olhar no olho daquele que nós amamos e ver a sua expressão dizer: bem feito, meu filho querido. Isso vai acontecer, é Bíblia. Porque senão nós transformamos a igreja num centro de neurolinguística, de autoajuda. Não, você vai ver a Deus que você vai morrer. Nós vamos morrer, eu vou morrer. Porque a Bíblia diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E todos nós seguiremos o caminho de todos os mortais. Não haverá exceções. Abrace uma causa de tal maneira que naquele dia você olhe nos olhos dele, de Deus, e você, a maior recompensa seja aquele sentimento gostoso que a gente tem quando eu olho nos olhos do meu pai, quando eu olho nos olhos da minha mãe, quando eu olho nos olhos da minha mulher, dos meus filhos, e eles dizem bem feito, dos meus amigos de ministério, e dizem: Ricardo, bem feito, você fez bem feito. Qual é o seu objetivo de vida? Se você não tem objetivo de vida, tudo vale. Quem não tem meta na vida, vive para cumprir o ciclo existencial: procriar, nascer, procriar e morrer. Agora, o atleta que tem um recorde a quebrar, uma competição a vencer, ele se disciplina, ele come direito, porque ele tem um alvo, ele tem uma meta. O acadêmico que tem uma tese para defender, uma argumentação a expor na universidade, ele estuda, ele queima as pestanas. Eu quero saber qual é o seu objetivo de vida, porque Jesus disse: bem-aventurados aqueles que abraçaram uma causa e que vai ter uma recompensa, por isso você é bem-aventurado. E bem-aventurados por quê? Porque você emula, você copia, você reproduz a vida dos profetas. Vocês são bem-aventurados porque vocês vão viver como viveram os profetas. E viver como viveram os profetas, o que isso significa? Você vai viver como viveu gente digna. Você vai viver como viveu gente digna.
Você não vai viver como viveram os medíocres. Você não vai viver como viveram os desprezíveis. Eu, quando li o livro O que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira, em todo o livro eu achei muito interessante, muito rico, mas tem uma passagem no livro do Fernando Gabeira que me chamou muita atenção. Eles estão presos, sob tortura, e um coronel, lá do DOI-CODE da vida, chama um dos companheiros de cela do Fernando Gabeira, que já tinha apanhado de cacetete, já tinha levado choque nos testículos, já tinha sofrido, já estava numa condição terrível, e o coronel chamou ele e disse assim: hoje nós não vamos varrer a cela, você vai lamber a cela, você vai varrer com a sua língua. E o rapaz entra em desespero, Fernando começa a se tremer, o Fernando Gabeira vai até ele, segura ele pelos braços e disse: faça o que ele está mandando, porque esse coronel vai sair na história, esse coronel vai sair na urina da história, e a nossa vida vai continuar. A minha pergunta para você é o seguinte: você quer sair na urina da história? Ou você quer fazer parte do grande colegiado de homens e de mulheres que viveram uma vida tal, que ao olhar para você eu diga: esse homem viveu como viveu Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, como viveram as pessoas dignas desse mundo? Como você quer viver? Jesus disse: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa insultarem, perseguirem, disserem todo tipo de mentira contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois foi assim que viveram os profetas, que viveram antes de vocês. E o meu convite é: igreja, nós precisamos abraçar essa bem-aventurança e dizer: Deus, eu não quero mais a minha vida comum e ordinária, eu não quero mais viver na rota que eu estou, porque o texto da Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser certos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Se você quer, e você quer fazer esse momento, eu quero que você fique em pé comigo agora. O Vili e a Jerusa, os pastores aqui da Bethesda, gostam muito de uma Bíblia chamada A Mensagem. A Mensagem é uma paráfrase da Bíblia, escrita pelo Eugene Peterson. Ele leu a Bíblia e ele recoloca a Bíblia no papel, por isso é que se chama A Mensagem, do jeito que ele entendeu. Eu vou pedir para projetarem no telão o jeito que eu entendi esses dois versículos. Eu entendi esses dois versículos que li para vocês hoje à noite da seguinte maneira: são felizes os que abraçarem uma causa tão justa, tão digna, que todos digam que ela é minha. Alegrem-se quando vocês atraírem o ódio de gente mesquinha, que tentarão destruir vocês, mas as únicas armas que eles possuem é calúnia e injúria. Vocês receberão a aprovação de Deus, se vocês andarem segundo o exemplo de gente com a coragem ética dos profetas. Você quer isso para a sua vida?